Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui, no Shekinah. Shekinah significa a glória visível de Deus. Shekinah, a glória visível de Deus. Estamos aqui, numa obra santa, num campo santo, abençoado por Deus, porque a obra de Deus pertence a Deus e não ao homem. E cabe a nós, com temor e tremor, realizar, segundo o chamado que Deus tem para cada um de nós. E é com temor e tremor que devemos fazer, porque as coisas de Deus são santas, e nós temos que aprender isso. É uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, e dito nas reuniões de profetizado, que esse lugar é um lugar santo, ele é terra santa. Aleluia, é um lugar que pertence a Deus, e ao seu mover, e aos seus planos eternos, de graça, de misericórdia e de amor. Glória a Deus. Chegamos aqui então no sábado, e às 18 horas tivemos então um culto a Deus, com os nossos queridos irmãos que estão aqui, nesse lugar, em tratamento, em restauração, em bênção, aleluia. E Deus tem feito grandes coisas, e nesse lugar a palavra de Deus é pregada, com alegria, com amor, mas acima de tudo, com verdade, sem meio termo, porque a verdade não tem meio termo, ela é aquilo que ela é, ou nós a recebemos em nosso coração de verdade, ou então a verdade não terá poder na nossa vida. Abre o teu coração, você que está ouvindo essa mensagem, amém? Deus te abençoe ricamente. E a mensagem que nós compartilhamos está ali no livro de Efésios, capítulo 6, glória a Deus, Efésios, capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo 6, eu passo a ler então a palavra de Deus para você, que diz assim, no versículo 10 em diante: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. E assim segue o texto. Aleluias. Eu queria me apegar, em primeiro lugar, nessa passagem do versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, diz a palavra de Deus, e sim contra os principados, potestades, cadeia demoníaca, contra o operar de Satanás. Aleluias. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas, aleluia, como diz o texto, e sim contra os principados e potestades. Agora veja bem, a nossa luta, glória a Deus, a nossa luta. Então a gente vê, amado, que hoje, como pessoas que restaurou a sua comunhão com Deus, se tornou filho, autoridade, porque Cristo nos concedeu autoridade. Que autoridade é essa, pastor? Para pisar serpentes, escorpiões
e sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano nos será causado. Então isso é uma realidade. Nós temos agora, não é, autoridade no nome de Jesus. Se realmente a nossa vida pertence a Deus, temos andado na presença dEle, obedecido à palavra dEle e tendo uma vida completamente rendida a Ele, você pode ter certeza. Você então é alvo dessa autoridade que Cristo está te dando. Amém? Então a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra todo o império de Satanás. Isso é uma verdade. Aleluia. Mas, veja bem, nós não estamos, não é, num campo de derrota, pelo contrário. Por isso a luta é nossa, contra ele. E eu declaro, em nome de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E quem é a igreja de Jesus? São os fiéis, aqueles que ouviram o Evangelho, se renderam à palavra de Deus e obedeceram, dando a Deus o primeiro sinal de obediência, que é o batismo nas águas. Quando aquele que crer e for batizado será salvo. Então, amado, veja bem, nós não somente nos tornamos filhos de Deus, mas Deus nos dá as armas para a nossa guerra. Aleluia! E a palavra de Deus nos mostra tudo isso. Quer dizer, é uma guerra, é uma batalha, mas Deus não somente nos chama, mas nos dá as suas armas. Aleluia! E as armas que Ele nos dá é poderosa para destruir fortaleza, sofisma, engano, mentira. Aleluia! Então, nós podemos dizer, claro, que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! É isso que precisamos entender, que há uma guerra. Aleluia, que nós precisamos pelejar essa guerra para vencer e jamais para ser derrotado. Glórias a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. O que nos leva a pensar? Nós precisamos estar preparados, amém, amados? E procurando conhecer cada vez mais as armas da nossa guerra, que é essa palavra. Conhecendo-a, e lendo a Bíblia, e buscando conhecimento, a sabedoria. Por isso que nós temos no começo, então. Nós vimos, então, que estamos numa guerra, numa luta. Né? E é preciso também entender, eu não posso esquecer disso, que há dois fatores importantes por essa saga de Satanás. Primeiro, ele foi expulso do céu, da onde estava, com toda a honras e glória da parte de Deus, mas sustentou ser igual a Deus e caiu. Primeira coisa, ele está expulso. Agora, não somente expulso, ele está condenado ao inferno. Ele tem um tempo, mas quando Cristo viesse encerra esse tempo, e ele é lançado no lago do fogo, ele e seu demônio, o mentiroso, o falso profeta, e todo aquele que virou as suas costas para Deus e desprezou a graça de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus, o sacrifício de Cristo. Isso é muito sério, aleluias, porque Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para quê? Para nos condenar? Não, para nos salvar. Aleluia, e nós temos que dar resposta, não é, a esse amor de Deus, nos rendendo a esse amor. E na verdade, todos nós fomos criados, meus queridos, para restaurar a nossa comunhão com Deus, que o pecado quebrou e viveu uma vida segundo a vontade de Deus, com propósitos grandiosos, maravilhosos, aleluia, através do único caminho, o verdadeiro caminho que é Jesus. E ele mesmo quem diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeira coisa, aleluia, dizer, ele odeia Deus, e que maneira que ele vai se vingar disso ou tentar se vingar? Não é, simplesmente maltratando, não é, o ser humano. E a gente vê pela palavra de Deus, e ontem eu dizia isso, que a palavra nos mostra e nos leva a tomar uma decisão em nos refugiar em Deus. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então nós precisamos realmente, é isso que a palavra está dizendo, que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra Satanás. Ele é poderoso sim, para aquele que não tem Jesus, mas para aquele que se refugia sob as asas do Altíssimo,
através de Cristo, esse está guardado completamente e Satanás não tem mais nenhum poder contra ele. Aleluias! Você vê tanta multidão sofrendo, padecendo, não é? No caminho da morte, no vale da morte, indo para o inferno, quando há um Deus tão maravilhoso. Aí está a igreja, em tudo que é canto dessa terra, bairros, ruas, esquinas, não é? É o que não falta, portas do reino de Deus abertas para as pessoas conhecer essa verdade e se conduzir no caminho de vitória, que é Jesus, o caminho. Glória a Deus. Versículo 10. Ó, aqui está a palavra que se encaixa. Quanto ao mais, ser fortalecidos aonde? No Senhor. Essa força, essa guerra, não se vence com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria. Não é? Como cristãos, nós vencemos a guerra de que maneira? Sendo fortalecidos pelo Senhor. Quando você come a carne, o feijão, tu te fortalece fisicamente. Mas quando você se alimenta da palavra de Deus, você é fortalecido espiritualmente. E isso é o mais importante. Aleluia! Porque se nós estamos fortes espiritualmente no Senhor, nós então estamos fortes para enfrentar qualquer batalha que vier e prevalecer em nome de Jesus. A palavra de Deus, aleluia, é essa força. Precisamos ter o entendimento, a sabedoria, a compreensão. Para quê? Para quê? Para que todo o mover da mentira, do engano, da falcatrua, das armadilhas de Satanás venha a ser neutralizada pelo poder da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, que se a mentira, o engano, a falcatrua, a estratégia do diabo, não vai nos vencer mais, porque passamos a ter o quê? O conhecimento e o bom conselho da palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Né? Agora, o que é? A palavra está ensinando o que é na força do seu poder. Né? Quer dizer, Cristo deixou a palavra, deixou a instrução. Deus colocou essa palavra em nossa mão. Mas é tudo? Não. Nós precisamos da força do Senhor. Né? Ser fortalecido do Senhor e na força, quer dizer, da palavra e na força do seu poder. O que é o poder de Jesus que age em nós? Está lá, não é? Em João 14, onde Cristo diz, não vos deixarei só, enviarei para vós outro o meu Espírito, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, e Ele estará convosco todos os dias. Aleluias! E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz o quê? Recebereis poder, força, para, aleluias, ser testemunha, ou para vencer qualquer peleja. Sem o Espírito Santo, não somos nada, querido. Não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos buscar intensamente o Espírito Santo, de todo o nosso coração, para que venhamos receber o Espírito Santo. A palavra declara, Atos 2, 37 e 38. Né? Em primeiro lugar, arrependei-vos. Né? Segundo lugar, sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Terceiro, recebereis o dom do Espírito Santo. Presença de Deus, poder de Deus em você. Cristo te dá autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E a presença do Espírito Santo te dá poder, força para vencer as lutas dessa vida. Não é? Para vencer o desafio da nossa própria carne que milita contra o Espírito. E acima de tudo, para vencer as artimanhas de Satanás. E te fazer mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos encerrar essa palavra. Aleluias. Então, veja bem, quando Cristo está aqui 3 anos com seus discípulos, ele prepara-os da palavra, ministrando a palavra, que recado ele dá antes de ir embora? Ele diz, eu vou embora, não é? Mas enviarei o Espírito Santo. E antes de sair, o que ele diz? Não façam nada, né? Até que vocês sejam revestidos pelo poder. Revestido é do alto da cabeça para dos pés, é salgado pelo fogo. Isso é revestido, completamente tomado por Deus, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia! A nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra pai, mãe, vizinho. A nossa guerra
é contra quem? A nossa luta, aleluia, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas Deus nos dá a vitória. E dessa maneira é que nós aqui podemos conversar sobre o plano de Deus, sobre a guerra que enfrentamos e sobre a capacidade, as armas que Deus nos dá. Aleluia, isso nos dá tranquilidade, não é? E força para ir em frente. Saber, amado, que jamais seremos derrotados. Está lá em João, que aquele que é nascido de Deus, Satanás não toca. Ontem eu dizia isso. Por que ele não toca? Porque o império de Satanás é o império, como é que eu vou dizer, é uma ação, é um domínio contra aqueles que vivem na desobediência, que estão sem Deus. Aleluia, que estão sem Deus. Mas quando uma pessoa ouve o Evangelho e converte seu coração, se arrepende, não é? E toma uma atitude, uma aliança com Deus, o que vai acontecer? Não é? Ele é transportado do império das trevas para o reino de Jesus. E Jesus é maior do que tudo. Deus é maior do que tudo. Satanás ele é valente com aquele que está na derrota, na mentira, no engano, no prazer da carne. Não é? Então ele vai lá e se torna autoridade. Não é? Mas aquele que tem Jesus, a única autoridade é Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Acabou. Amém? Então, veja, quando as pessoas ouvem de inferno, ouvem de pecado, quando as pessoas ouvem que é necessário obedecer, parece que se treme tudo. Na verdade, é o caminho certo de Deus. E nos leva a mostrar, não é, o invisível que está operando, que é a ação maligna, e o quanto nós precisamos nos refugiar em Deus. Não há outra saída, não há o que pensar. Deus nos dá escolha, mas glória a Deus que a Bíblia nos mostra que não há o que pensar, a não ser se refugiar nos braços de Deus. Capítulo 10 de João diz assim, que o ladrão é Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, diz Jesus, glória a Deus, diga glória a Deus, mas eu vim para que vocês tenham vida, vida de verdade, vida com sentido, vida na verdade. Aleluias, glória a Deus, vida abundante, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus, que possamos aprender, porque é a palavra de Deus, e cada vez mais sermos vitoriosos. Para encerrar, 1 Pedro está escrito que Satanás anda ao nosso derredor, para achar um lugar, uma oportunidade, para fazer o quê? Que é a sua natureza, roubar, matar e destruir. Aleluia! Anda ao nosso derredor. Por que ao derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos de Deus, nos guardando. Amém? Se você está em Cristo, está sob a cobertura de Deus, completamente guardado, em nome de Jesus, e a tua família vai ser beneficiada por causa disso. Amém? Aqui está então essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe o Shekinah também, e essas pessoas que estão aqui, mais de 10 pessoas, não é? Que eles possam realmente, não é, também compreender essas coisas que onde nós pregamos, e que nos faz somente a nos refugiar completamente em Deus e viver uma vida como um bom filho, uma vida de obediência. Obediência é rendição. Obediência significa, Deus, eu não sou nada sem ti, não é? Me ajuda, me guarda, livra-me do mal. Isso é, e andando pelo caminho e o bom conselho da palavra de Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Incute-a em nosso coração. Santo Espírito, opere em nosso ser. Traz a revelação, traz o convencimento. Ou em nome de Jesus. Porque estamos aqui de passagem. O nosso destino é o céu, da eternidade de Deus, para sempre, eternamente. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, declaramos a derrota de Satanás e o senhorio do Senhor Jesus sobre nossas vidas, e a paternidade do Pai, e a doce consolação do Espírito Santo, e a sua força, em nome de Jesus.
Fica na bênção, fique na paz, fique com o Senhor Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Deus tem vitória para você. Até lá.